amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. Seguindo a nossa sequência no Evangelho de Marcos, e me permita apenas um comentário sobre esse texto aqui, né? Esse texto, muitas vezes nós somos levados a interpretá-lo como um texto muito romântico, né? Já vi em casamentos, né? O noivo declama para a noiva ali, né? Se eu não tiver amor, nada adianta, né? Tudo bem, é claro que o amor dentro do casamento é legítimo, né? E o casamento é um cenário em que o amor deve ser, né, mais do que nunca efetivado, experimentado, com certeza. Mas é um texto muito mais amplo que isso. Nos fala sobre o amor como fundamento, né, como uma marca presente em toda a experiência, em toda a vida cristã. Não simplesmente o amor romântico, mas o amor o qual, né, e nós veremos hoje, aquele que nós somos chamados a ter em nossas vidas como resposta de obediência à lei de Deus, como resposta de obediência ao nosso Senhor, aquele que nos salvou. Nós vamos nos aproximar da palavra do Senhor, da pregação da palavra nesse momento. Convido você a estar orando mais uma vez. Apresente a sua vida diante do Senhor, apresente o seu coração, para que possamos todos ser preenchidos pela palavra do nosso Deus. Vamos orar todos juntos. Convido o presbítero Alberto a fazer essa oração. Vamos orar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Meditaremos nos versículos 28 até 34. Marcos, capítulo 12, versículos 28 até 34. Aqueles que nos visitam, nós temos estudado sequencialmente esse evangelho, temos sido abençoados, temos sido profundamente ensinados acerca da obra de Cristo, do ensino de Jesus, semana após semana, e estamos nesse capítulo, né, dando passos nesse capítulo. Ainda há passagens pela frente, e até aqui as coisas estão só aumentando em tensão. Nós já estamos aqui acompanhando a última semana do ministério de Jesus, e aí, curiosamente, né, nesse domingo nós estamos inaugurando também essa semana, né, no calendário, a Semana Santa, dita Semana Santa. Hoje seria, não me falha a memória, o Domingo de Ramos, não é isso? Já passamos, né? Se tivesse organizado direitinho, a gente já teria sincronizado as coisas, né? Mas naquele domingo que antecede ali o fim de semana da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, né? As multidões, as crianças, as mulheres clamavam ao Senhor. Jesus que entrava triunfalmente em Jerusalém, e clamavam: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tudo indica que vai ser uma semana muito tranquila. Afinal, Jesus está sendo aclamado, entrando em Jerusalém, entrando na capital da Judéia, entrando no centro religioso. Mas nós temos visto, irmãos, desde o capítulo 11 e também no capítulo 12, como essa semana não foi uma semana fácil. Jesus, ele esteve experimentando oposição, confrontos. Afinal, ele, como seu primeiro ato em Jerusalém, não por menos, entrou no templo e fez aquela
aquela cena maravilhosa de Jesus retomando a sua autoridade sobre aquele lugar que estava desviado do seu propósito. Ele disse: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores. A partir daquele momento, Jesus mexeu com os poderosos, né, daquele tempo. E nós temos acompanhado como passagem após passagem, nós vemos as confrontações com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes, na semana passada com os saduceus, né, naquela questão acerca da ressurreição. A autoridade de Jesus está sendo combatida, questionada, mas Jesus está ensinando e proclamando a sua verdade, proclamando a sua verdadeira identidade como Salvador do mundo, como Filho de Deus que veio para salvar. Na frente está a cruz. Na sexta-feira, a sexta-feira da paixão está chegando, Jesus será crucificado. Mas aqui ainda há tempo para proclamar o evangelho da salvação. Veja que coisa maravilhosa. Então, para o nosso alívio, hoje nós não encontraremos uma confrontação. Teremos, na verdade, uma boa conversa de Cristo Jesus com um escriba, com um homem. E o Senhor Jesus aproveita esse momento para nos falar da sua vontade sobre as nossas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículos 28 até 34. Nós lemos o seguinte, irmãos. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos te adorar, por podermos cultuar ao Senhor. E agora, Senhor, em que estamos com a Escritura aberta diante de nós, a Tua palavra viva, eficaz, poderosa, nós lemos a Tua palavra e agora, Senhor, na exposição dela, nós te pedimos que o Senhor fale, continue falando ao nosso coração. Nos encha do Teu Espírito, Senhor, e que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, nos leve a toda a verdade acerca de quem o Senhor é, acerca daquilo que devemos crer, acerca da Tua vontade para as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, preencha o nosso coração, preencha a nossa mente, e como lemos, Pai, que possamos te amar acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a força, com todo o entendimento. Porque assim, Pai, nós cremos e compreendemos, nós estaremos obedecendo ao Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é que caracteriza comportamento cristão? Se você fosse perguntado, de repente, numa entrevista, ou um amigo curioso, interessado pelo fato de você ser um cristão, ser um crente, seguidor de Jesus, e ele perguntasse:
Como eu reconheço um cristão? Como eu reconheço alguém que segue a Jesus Cristo? Qual seria a sua rápida resposta? Qual seria a sua resposta pronta, assim, aquela que está na ponta da língua, aquela que está na mente fresca? Essa resposta, ela diz muito sobre aquilo que nós compreendemos, sobre a nossa fé, sobre a vida cristã. É claro que nós compreendemos que existem ênfases diferentes, e isso é muito natural de a gente poder olhar de repente para a própria assembleia da igreja, né, para a comunidade dos crentes reunidos, e a gente pode até identificar, né, tem alguns irmãos que gostam mais de uma área do que de outra, tem alguns irmãos que são mais afeitos a uma ênfase ou outra, desse grande conjunto de verdades, de doutrinas, de práticas, de comportamentos, que é o cristianismo, a vida cristã. Tem gente que gosta de culto, né? E tem que gostar, né? E a gente está aqui junto, maravilha. Tem gente que gosta de doutrina, tem que gostar, veja. Mas a doutrina é o que qualifica o cristão. Quem não gosta de doutrina tem problema. Tem gente que é o pessoal das missões, é o evangelista, e olha com desconfiança para quem é meio devagar nessas áreas. Veja, todas essas coisas, elas são importantes, necessárias, bíblicas, fundamentais para a vida cristã. E concordo, se a gente falha em uma dessas coisas, nós temos problemas. Não estamos experimentando de fato a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Mas, repito a pergunta, se você pudesse dar uma resposta sobre aquilo que caracteriza a vida cristã, qual seria a sua resposta? Jesus, ele é questionado aqui nesse momento. Ele é questionado uma pergunta muito sincera, legítima, importante, por um homem, um escriba, que estava ali ouvindo as discussões de Jesus, ouvindo os debates, compreendendo, né, todas as respostas que Jesus estava dando e vendo, como nós lemos aqui na palavra, que Jesus estava dando boas respostas para aqueles que debatiam com ele. E esse homem, ele faz uma pergunta muito importante. Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Veja, é um escriba que está perguntando aqui. É certamente alguém que é conhecedor da Escritura. Alguém que é treinado, letrado nos mandamentos do Senhor. Alguém que conhece o Antigo, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, certamente com detalhes. O escriba era aquele que tinha a capacidade de escrever. Numa época em que muitas pessoas eram iletradas, não tinham estudo formal, não tinham acesso a a informações, o escriba era aquele que era o detentor do conhecimento. E ele faz essa pergunta para Jesus. Era uma pergunta quente naquela época. As pessoas faziam essas perguntas, os mestres faziam essas perguntas uns aos outros. Qual é o grande mandamento? Qual é o mandamento mais importante? No meio de tantos mandamentos que nós encontramos na Escritura. Tem gente que contou. Os judeus, já daquela época, diziam, são 613 ordenanças diretas da parte do Senhor, na Torá, na lei de Deus. 613. A maior parte delas positiva, ou seja, faça isso. A outra parte negativa, não faça isso. 613 mandamentos, imagine a lista. Imagine a grande quantidade de opiniões diferentes que poderia haver, já naquele tempo. Eu acho que o mais importante é o mandamento A, ou o mandamento B, ou o mandamento C. Isso certamente traria posições diferentes, partidos diferentes. Tinha gente que já nem gostava muito dessa
dessa interpretação e diziam o seguinte: não, na verdade nós não queremos um resumo da lei, nós queremos interpretá-la e, na verdade, aumentá-la. Era o que muitos dos fariseus faziam. Jesus vai lidar com eles no Sermão do Monte. Vocês dizem aquilo e aquilo, né? Os antigos diziam, se você fizer isso ou aquilo, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, dão o dízimo das minúcias, mas estão esquecendo das coisas básicas. E aí esse homem, ele pergunta: qual é o principal dos mandamentos? A resposta de Jesus, irmãos, ela é maravilhosa. Jesus olha para aquele homem, nós vemos no versículo 29, e responde. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Perceba, irmãos, que ele começa a recitar um texto da própria Escritura. Ele começa a recitar um texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, um texto que era conhecido por qualquer criança judaica daquele tempo. Qual é a confissão de fé de Israel? Certamente eles poderiam responder: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o beabá da fé de Israel. O beabá de uma fé sólida, firme, na verdade, de que existe um único Deus, poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus que se revela na Escritura. E veja como Jesus, ele pauta aqui a sua resposta de qual é o grande mandamento, qual é o principal dos mandamentos, exatamente numa fé que reconhece que existe um Deus que está assentado num trono, que é Senhor, soberano, absoluto, e que deve ser crido, deve ser reconhecido. O chamado aqui já é um chamado à obediência, uma obediência de fé, perceba. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De novo, Jesus está respondendo a um escriba. Ele está em Jerusalém, no meio aqui da capital da Judéia, no centro religioso. O templo certamente não está distante. Ele está se relacionando, está interagindo com homens estudados, escribas, fariseus, saduceus, mestres da lei, sacerdotes, aqueles que se orgulhavam de representar o verdadeiro Israel. Batiam no peito e eram orgulhosos dessa identidade. Veio esse homem chamado Jesus, Nazareno. Na verdade, ele está fazendo uma grande bagunça aqui no nosso meio. E aí, perceba como o Senhor Jesus, de maneira sábia, ele faz questão de retomar aqueles que estão ouvindo pela sua própria identidade. Ouve, Israel. Essa palavra é para aqueles que conhecem o Senhor. É a palavra para aqueles que são chamados de povo de Deus. Os fariseus, os saduceus estavam se desviando desse caminho. O sacerdócio desviado. Nós vimos na semana passada, os saduceus não criam na ressurreição, não aceitavam toda a Escritura, faziam as suas seleções, eram seletivos na sua fé. O Senhor Jesus está aqui cheio da autoridade que pertence somente a Ele, está usando uma linguagem de pacto, de aliança. As mesmas palavras que foram ouvidas lá no passado por um povo que agora estava vacilando na sua fidelidade ao Senhor.
Uma geração já tinha passado, já tinha morrido no deserto, e agora, assentado ali nas colinas, nas planícies de Moabe, Moisés, levantado por Deus, vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí, Jesus, agora no meio de Jerusalém, está chamando mais uma vez esse povo a essa fé. Está chamando mais uma vez esse povo a esse compromisso, a essa convicção. Mas não é simplesmente teoria, não é teologia barata, não é teologia de estante, em que você só armazena uma informação sobre Deus e que diz assim: não, eu creio que Deus é único, eu creio que Ele é o Senhor, eu creio que Ele é o Deus da aliança, aquele que se relaciona com o seu povo. Na verdade, olha como Jesus nos ensina. Ele cita o texto todo. Crer que o Senhor é o único Deus. Essa verdade, irmãos, transforma a nossa vida. Essa verdade, ela faz diferença na maneira como nós vivemos, naquilo que está no nosso coração. É por isso que, agora resumindo, de fato, os mandamentos, respondendo à pergunta, qual é o principal de todos os mandamentos? O Senhor Jesus, depois de recitar a confissão de fé de Israel, que e aí, um parêntese para você aprender um pouquinho de hebraico, é conhecido como o Shema, o Shema de Israel. Shema é esse mandamento, né? Ouve, ouça, Israel. Agora, o Senhor Jesus, de fato, nos traz 2 mandamentos. 2 grandes mandamentos. Primeiro, versículo 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É assim que se completa o texto, lá em Deuteronômio capítulo 6. Ame o Senhor, seu Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, Ele é digno de ser amado. Ele é digno de receber todo o nosso amor. E esse é o primeiro grande mandamento. Veja como de maneira maravilhosa Jesus ele resume, ele sumariza toda a vontade de Deus nesses mandamentos que são citados aqui. Esse foi o entendimento dos nossos irmãos do passado, que escrevendo os catecismos, né, os nossos símbolos de fé, eles fazem essa pergunta. A lei de Deus é resumida em quê? Eles usam exatamente esse texto. Usam exatamente essas passagens em que Jesus, de maneira sábia, nos aponta para esses 2 mandamentos como grande resumo da lei de Deus. Ame ao Senhor com todo o coração. E no versículo seguinte, ame o próximo como a você mesmo. Ame ao Senhor e ame o próximo. Ele diz: não há outro mandamento maior do que estes. Permita aqui um comentário acerca desse resumo. Nós lemos lá em Êxodo capítulo 5, em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5, nós vemos a publicação dos 10 mandamentos. Nós vemos a publicação daquele documento legal em que Moisés, em Êxodo, ele desce do monte, depois do resgate, depois da salvação do povo do Egito, ele desce com essa manifestação da vontade do Senhor. 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra. E é interessante que nós vemos como esses mandamentos, eles se organizam de 2 maneiras. Primeiro, os mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus e são resumidos no amor a Deus. Primeiro ao 4º mandamento. E do 6º mandamento até o 10º mandamento, nós temos o nosso relacionamento com o próximo resumido.
Então, de maneira muito interessante, podemos ver como esses dois mandamentos apontados por Cristo, como os principais de todos os mandamentos, eles são esse grande resumo. É o resumo do resumo da lei moral de Deus. E aí, perceba como esses dois mandamentos, irmãos, aqui, eles são apresentados por Cristo como uma verdadeira base que nos revela o fundamento, o princípio de tudo aquilo que é ordenado pelo Senhor. O apóstolo Paulo mesmo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 13, que nós lemos antes da pregação. Você pode ter todo conhecimento, você pode dar os seus bens aos pobres. Perceba, tudo isso é mandamento do Senhor. Você pode se sacrificar, entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Mas se não tem amor, de nada vale. Então, o amor aqui é apresentado como esse princípio, como o espírito no qual nós somos chamados a compreender o objetivo, a motivação de todos os outros mandamentos do Senhor. E de fato, não há mandamento maior do que estes. Agora vamos olhar especialmente para os mandamentos que o Senhor Jesus apresenta. O primeiro deles está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, nós já lemos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O primeiro grande mandamento nos fala sobre o nosso amor a Deus, o sentido vertical do nosso amor. E o Senhor, o nosso Deus, ele é o alvo desse amor, o objeto deste amor. E é maravilhoso nós vermos como o próprio Deus, em sua vontade, veja, em sua lei, ele nos chama para um relacionamento amoroso, um relacionamento de comunhão. Porque ele, sendo soberano, ele poderia simplesmente entrar num relacionamento legal conosco. Pela letra dura da lei, simplesmente. Eu sou o Senhor, você é o servo. Ponto. Isso basta. Eu faço a minha parte do contrato, você cumpre a sua parte, tudo bem. Mas, de maneira maravilhosa, nós vemos na palavra do Senhor que essa não é a atitude da parte de Deus com o seu povo. Ele derrama do seu próprio amor em nós. E nós respondemos em amor. Nós somos chamados em Cristo Jesus a um relacionamento de comunhão com Deus. Um relacionamento de amor paterno. Ele nos adota como filhos. Ele nos resgata das trevas. Ele proclama o seu amor para conosco, nos salvando na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, nos diz o apóstolo Paulo. Essa é uma evidência do amor de Deus. Ou seja, quando nós estamos em relacionamento com o Senhor, nós não estamos em relacionamento com um Deus que é frio, distante demais, no sentido de que ele não se envolve conosco, pelo contrário, até a sua lei, perceba, até o seu mandamento é um mandamento de amor. Ele nos ordena a amar. Veja que graça maravilhosa, irmãos, do nosso Deus. É um amor direcionado, um amor que tem um alvo, um amor que contempla o seu amado, que se alegra, que se satisfaz naquele que é amado. Afinal, perceba como ao nos convocar ao amor, Deus está, na verdade, nos compartilhando algo dele mesmo. Veja aquilo que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8. O apóstolo João escreve: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se não estivéssemos, irmãos, em aliança com Deus, se não tivéssemos relacionamento com o Senhor, se Ele estivesse distante de nós, se não estivéssemos encontrando nele a nossa salvação, até o nosso amor é afetado. Mas porque conhecemos a Deus. E a palavra nos diz, Deus é amor, eternamente amor. Nós podemos desfrutar da sua natureza, podemos desfrutar desse caráter, desse atributo maravilhoso que Deus compartilha com cada um de nós. Ele é amor. Uma das palavras maravilhosas que nós lemos na Escritura acerca de Jesus Cristo é que Ele é o amado do Pai. Aí algo que descreve de maneira clara, maravilhosa, o relacionamento do Pai eterno com o seu Filho eterno. Ele mesmo declara, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E veja agora, nós como filhos adotados de Deus, nós somos também chamados a experimentar esse relacionamento. Nós somos amados por Deus. E Ele nos ordena que amemos de volta. E de repente alguém pode estar perguntando, mas amor não se exige. Um amor de obrigação, como é isso? Perceba, a vontade do Senhor é que nós o amemos. A vontade do Senhor é que nós derramemos sobre Ele o nosso amor mais profundo. Mas Ele não faz isso como um tirano. Ele não faz isso como um narcisista, né? Podemos dizer assim. Ele não faz isso como alguém arrogante que quer ser o centro das atenções, mas não merecia tanto. Na verdade, Ele nos ordena o amor simplesmente pelo fato de que Ele nos amou primeiro. Nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado o Senhor, mas que primeiro Ele derramou em nós a sua vida. E veja, até o amor de Deus é graça dele. Até o amor a Deus é graça do Senhor. Você ama a Deus, meu irmão? Você pode dizer que ama ao Senhor? Até isso, saiba, não vem de você. Até isso, esse amor que nós crentes podemos dizer, esse amor muitas vezes avassalador, por alguém que nós nunca vimos, perceba. Podemos receber a graça de até entregarmos a nossa própria vida por amor a alguém que nós nunca vimos com os nossos olhos carnais, alguém que nós nunca abraçamos. Até isso não vem de nós. O Senhor ordena, mas é Ele que dá também. Lembra daquela frase do nosso irmão do passado, Agostinho? Deus não nos exige nada com uma mão, Ele não nos dê com a outra. Ele ordena o amor, mas Ele nos dá o amor. E esse amor, irmãos, é um amor inteiro. De todo coração, de toda alma, de todo entendimento e com toda a força. Ele usa 4 palavras, né? O Senhor Jesus usa 4 palavras aqui. Essas palavras, elas estão de alguma maneira lá em Deuteronômio, especialmente o coração, a alma, a força. O entendimento aqui, o Senhor Jesus, de certa maneira, ele acrescenta na sua citação do texto. Mas eu não quero aqui me deter a cada uma dessas palavras, né? É claro que elas já trazem o seu significado. O coração é a fonte, a sede da nossa vida, onde está, né, o centro da nossa existência,
com toda a nossa alma, ou seja, com toda a nossa, as nossas afeições, com toda a nossa vontade, com todos os nossos pensamentos, com todo o nosso entendimento. Veja como até o amor, ele deve ser intelectual, né? Iluminado. Não estamos falando aqui de uma atitude animal, simplesmente emocional, como muitas vezes a gente diminui o amor. Mas é um amor pleno, entendido e com toda a força. E aí perceba como envolve aqui a nossa vontade, nosso desejo, o nosso ímpeto. É um amor que não guarda esforços, é um amor que não se reserva. Nós lemos lá em 1 Coríntios, o amor, ele tudo suporta, ele tolera todas as coisas, ele espera, ele sofre, né? Ele tudo sofre. Esse é o amor, a qual nós somos chamados a experimentar. Mas eu quero também colocar o foco aqui, aquilo que está escrito, quando Jesus ele faz questão de citar aqui essa palavra, né? Todo coração, toda alma, todo entendimento e toda força. Deus, ele não é digno somente da metade do nosso coração. Ele não é digno somente de um terço, de uma parte do nosso entendimento. Ele não é digno de apenas uma porcentagem da nossa força ou da nossa alma. Como se Deus fosse um acionista, né? Ele tem uma participação na minha vida. É muito importante, mas eu tenho outras prioridades, eu tenho outros senhores. Na verdade, o mandamento aqui, ele é integral. Todo coração rendido à presença do Senhor. Todo coração rendido ao amor a Deus. Hoje pela manhã, irmãos, nós falamos sobre o Salmo 63. Um salmo em que o salmista Davi, ele nos ensina acerca da satisfação que podemos ter no Senhor. Ele mesmo, naquele momento de deserto, naquele momento de tribulação, de perseguição, Davi, ele pôde dizer: Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, essa era a situação do salmista Davi. Ele se via em necessidade de Deus. E aí, nos entregando aquela frase maravilhosa, no versículo 3 ele diz: porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Olha como Davi compreende, falamos sobre isso hoje pela manhã, como Davi ele reconhece que existe uma ordem a ser cumprida, uma ordem, uma classificação aqui de amores. A graça do Senhor é melhor do que a minha própria vida. Dizia hoje pela manhã que essa é uma fala desafiadora. É muito bela, podemos cantar, podemos afirmar aqui a plenos pulmões, mas somos também chamados a avaliar a nossa vida para saber se a gente de fato crê nessa verdade. Podemos de fato dizer que a graça do Senhor é melhor do que a nossa vida? O salmista Davi, ele nos dá um grande exemplo aqui de um crente, de um homem de Deus, que reconheceu que importa, acima de todas as coisas, amar ao seu Deus de todo o coração. Porque tudo mais está abaixo, até a vida, as coisas deste mundo, a família, a esposa, o marido. Veja, tudo isso é maravilhoso. Criação de Deus, até para nossa alegria. Mas quero voltar aqui para Agostinho. Agostinho, ele olhava para a criação de Deus, a boa criação de Deus, mas ele reconhecia, até na boa criação de Deus tem coisa que é mais importante que a outra.
Tem amor que é mais importante, mais fundamental que o outro. Nós somos chamados a amar a família? Sim. Somos chamados a amar a esposa, o marido, os filhos? Sim. Mas, meus irmãos, nós não podemos amá-los mais do que amamos a Deus. Tem ordem nas nossas afeições, nos nossos amores. E aí Agostinho, de maneira brilhante, ele diz: aquele que ama uma outra pessoa mais do que ama a Deus, está amando mal. Não está amando nem a Deus e nem essa pessoa. Ele diz: pouco te ama, ó Deus, aquele que ama outras coisas, senão por amar a ti. Meio difícil, né? Mas deixa eu explicar. Agostinho diz o seguinte: nós amamos a Deus com todo o coração. E Deus é tão generoso, é tão grande, que nós podemos amar, amando a Deus, podemos amar as bênçãos de Deus, porque amamos a Ele. Nesse sentido, irmãos, você pode olhar de repente para sua esposa ao seu lado, pensar no seu amor por ela. Olha para o maridão, olha para o seu irmão em Cristo, olha para as coisas deste mundo, para o filho, para o pai, para a mãe. Nós somos chamados a amar, mas compreenda esse amor no contexto do amor a Deus. Porque quem ama uma pessoa porque ama a Deus, ama bem. Esse é o amor. É exatamente compreendendo, né, essa relação que nós podemos olhar agora para o nosso segundo mandamento. Está no versículo 31. Jesus diz: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O segundo grande mandamento, irmãos. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, força, entendimento. Segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Mandamento agora de amor horizontal. Somos chamados a olhar para o próximo, olhar para a criação de Deus. Somos também ordenados a amar o nosso semelhante. Quando nós vemos esses dois mandamentos juntos, irmãos, nós compreendemos que eles não estão separados. Não são duas áreas diferentes. Não são mandamentos, caminhos que podem ser trilhados, como quem vai para um lado ou vai para o outro. Não é uma questão aqui de especialidade, né? Porque tem gente que acaba escolhendo essas coisas, né? Eu sou mais do amor a Deus. Eu amo muito meu Deus. Mas o próximo eu deixo para lá. Veja, a maneira como Jesus coloca esses dois mandamentos unidos aqui não nos permite esse estilo de vida. Na verdade, o apóstolo João já nos disse: aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu próximo a quem vê é mentiroso. Esses dois mandamentos estão intimamente ligados. Não é uma questão de escolha aqui, né? Tem gente que quer ser mais espiritual e ama mais ao Senhor. E aí deixa o próximo. Tem gente que quer ser mais engajado, né? Normalmente é o pessoal. A igreja tem que ser relevante, então a gente tem que amar o próximo. Vamos fazer campanha social. Vamos abraçar a comunidade. Bênção, isso é maravilhoso. Mas não crie uma competição entre esses dois amores. Porque eles estão unidos, estão ligados. Na verdade, devem ser interpretados um no contexto do outro. Acima de todas as coisas, o Senhor. Como nós já falamos, porque amamos a Deus, amamos o próximo. O amor ao próximo, na verdade, ele se manifesta aqui como a evidência do amor a Deus. Repito, João disse: quem ama a Deus e não ama o próximo, na verdade não está amando nenhum nem outro. Jesus, ele nos ensina: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Esse é a força do mandamento, né? Aquilo que baliza o mandamento. Ame ao próximo como a ti mesmo. Sobre esse mandamento, né, esse versículo, que inclusive também faz parte do Antigo Testamento, está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, nós precisamos conversar um pouco, porque existe algum ruído de interpretação nele, principalmente em tempos pós-modernos como esse que nós temos vivido. Eu já vi alguém dizer que existe aqui um mandamento para que a gente primeiro ame a nós mesmos. Que você só pode amar o próximo se você amar a si mesmo. Por isso se valorize. Né? Por isso tenha amor próprio. Você precisa prestar atenção na sua saúde. Veja, tudo isso é importante, é claro. Faz parte de um cuidado com aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu o corpo, nos deu a saúde para cuidar. Atente para você, atente para a sua saúde, seja física, seja mental. Mas precisamos tomar cuidado, irmãos, para não colocar peso demais, criando um tipo de terceiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a você, depois amar o próximo. Na verdade, quando a palavra do Senhor, ela liga o amor ao próximo, ao amor que nós temos por nós mesmos, ela parte, na verdade, do pressuposto, do ponto de partida de que nós já amamos a nós mesmos. E isso é natural. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 5, o que é que ele diz? Ele diz aos maridos: trate a esposa, porque vocês são uma só carne. A esposa, trate ela como se fosse o seu próprio corpo. Por quê? Ninguém fere o seu próprio corpo, a sua própria carne. Assim também o marido não trate mal a esposa. Olha o pressuposto, olha o ponto de partida. Deus nos criou com um amor próprio, de preservação. Na verdade, alguém que faz mal a si mesmo demonstra que nós vivemos num mundo caído. Demonstra as garras de um coração que é pecador. Existe, perceba, um equilíbrio no amor próprio. Ele também pode estar desordenado. E essa é a fonte de muita coisa ruim. É a fonte de um egoísmo, de um narcisismo, de alguém que quer ser o centro da atenção, alguém que quer que todas as coisas orbitem ao redor dele mesmo. E aí nós temos um amor próprio extremamente desordenado. Alguém que ama mais a si mesmo do que ama a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz e ordena que nós olhemos para o próximo como nós olhamos para nós mesmos. Que nós amemos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Que nós busquemos o bem-estar do outro como buscamos o nosso bem-estar. Quando nós compreendemos, irmãos, aqui o compromisso para o qual esse mandamento nos convida, nos chama, nós percebemos que estamos falando aqui de muito mais do que mero sentimentalismo. Como é que nós amamos ao próximo? Como nós agimos de acordo com esse amor? O Senhor Jesus, mais na frente, ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Perceba que agora esse padrão é elevado. Esse padrão, o padrão de Cristo, o exemplo do Senhor Jesus, é um exemplo sacrificial. Aquele que humilhou a si mesmo em favor daqueles a quem ele amava.
E aí, com essa resposta, irmãos, dada a esse escriba, o Senhor Jesus está aqui dizendo: essa é a vontade de Deus para todos aqueles que me seguem. Amemos a Deus acima de todas as coisas. Amemos ao próximo. Isso resume a lei. Isso resume a vontade de Deus. Essa é uma pergunta muito própria, né, do nosso tempo. Muito própria das comunidades evangélicas, né? Pastor, eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Aqui. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ame ao próximo como a você mesmo. Ame com o amor de Cristo. Seja um vaso transbordante daquilo que você recebeu. Essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Às vezes queremos detalhes demais. Está aqui. E aí nós somos chamados a amar em todas as áreas da nossa vida. Amar na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, na vizinhança. Fazer todas as coisas em amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8 a 10, ele diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, irmãos? Aquele que ama, cumpriu a lei. É amando, em amor, que nós somos capacitados a olhar agora para toda a lei de Deus e buscar cumpri-la, buscar cumprir a vontade do Senhor na nossa vida com o princípio correto. A questão aqui não é a gente minimizar a lei, não é desprezar a lei, porque agora temos esses princípios, né, que muitas vezes podem ser tão abstratos. Alguém pode dizer: não, mas Deus sabe do meu coração, eu amo a Deus, eu amo o próximo, então não preciso dessas coisas, né, que os crentes falam, que tem que fazer. Não, eu estou aqui, estou bem com meu Deus, estou amando ao Senhor. Na verdade, esse é um péssimo uso desses mandamentos. Na verdade, quando Cristo resume a lei de Deus com o amor a Deus e ao próximo, na verdade Ele nos está chamando a olhar para toda a palavra de Deus, que é poderosa para nos treinar, para nos capacitar a toda boa obra. E aqui a gente compreende: em amor. Não é afastando a lei, não é afastando a palavra, mas pelo contrário, trazendo ela ao seu lugar de fato. E aí nós podemos dizer: eu cumpro todas essas coisas. Se eu não tivesse amor, de nada valeria. Mas com amor, quando amamos ao Senhor de todo o coração, agora tudo está no lugar certo. Agora tudo faz sentido. Continuando, irmãos. Nós vemos agora a resposta do escriba. Versículo 32. O escriba então disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único. E aí perceba que, como eu disse no início, né, hoje nós não estamos em uma confrontação, né, da parte de Cristo com algum debatedor. Na verdade, é uma conversa muito tranquila. Um momento em que o Senhor Jesus tem a oportunidade até de pastorear a vida daquela pessoa que estava ali perguntando na frente dele. E ele traz uma resposta positiva. Ele é de alguma maneira cativado pela resposta de Cristo. E diz: muito bem, mestre. Com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele. Sobre o que o escriba está falando?
O escriba está repetindo o ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas ele, como é um escriba, ele tem um temor para não falar o nome de Deus. Né? Perceba, ele não vai repetir o mandamento corretamente, porque ele está numa conversa muito casual. E ele fala, é ele. Né? Ele é único. E não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Veja que esse homem, ele chega a um entendimento maravilhoso acerca da lei de Deus. De maneira que Jesus elogia essa resposta. O versículo seguinte nos diz, vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente. Então, esse homem obteve sabedoria ao reconhecer, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo é mais do que holocaustos e sacrifícios. Aí, um ensinamento que o próprio Senhor Jesus já havia falado há algum tempo. Para fariseus que colocavam como os seus principais mandamentos os sacrifícios que deviam ser feitos, os holocaustos, os momentos de congregação, o povo, aquilo que era feito no templo. Jesus diz, olha, se você não atentar para a misericórdia, para a justiça, aquilo que você apresenta no altar não vale de nada. E esse escriba compreendeu. Amar é mais importante que holocaustos e sacrifícios. E olha que interessante, ele usa a palavra aqui, holocaustos. Holocaustos significa queimado inteiramente. É a oferta queimada toda. No sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, se você olhar depois o livro de Levítico, você vai ver como nós temos vários tipos de ofertas, né? Vários tipos de sacrifícios. Você tem o sacrifício de paz, que era uma refeição em que a ênfase era a comunhão. Você tem o sacrifício, né, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta de cereais. Mas o primeiro, principal deles, que abre o livro de Levítico, é o holocausto. O holocausto ele é caracterizado por quê? Pelo animal queimado inteiramente no altar. Nos outros sacrifícios, o sacerdote comia alguma coisa, o adorador que levava o sacrifício saía também com a sua porção, podia desfrutar junto da sua família. O holocausto não. Tudo era do Senhor. Então o holocausto representa, no sistema de adoração da antiga aliança, representa essa total consagração. Então, veja o que o escriba está aqui dizendo. Aquilo que os falsos mestres da lei, aquilo que os falsos religiosos daquela época colocavam em alta conta e representavam de maneira gloriosa a sua total consagração, que era o holocausto, Jesus está aqui dizendo, na verdade não é todo o animal queimado que agrada mais o Senhor. Na verdade, é todo o coração devotado ao Senhor. É toda a alma, é toda a força, é todo o entendimento. Nesse sentido, Jesus está aqui dizendo, nós é que somos o holocausto, um sacrifício de louvor e de amor a Deus. Um amor sacrificial que entrega a si mesmo de maneira inteira, integral, para a glória do Senhor. Isso, meu irmão, vale muito mais do que apenas a casca de adoração, mas que não traz o coração do adorador. Você pode oferecer um sacrifício perfeito no altar. Jesus estava ali dizendo, mas se todo o coração não está rendido, aquele sacrifício não vale de nada. Esse foi o entendimento que o escriba aqui chegou. Amar a Deus e amar o próximo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E aí Jesus, vendo que aquele homem tinha respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus.
Que resposta maravilhosa, irmãos, do Senhor Jesus. Num contexto de muitos debates, em que as conversas de Cristo com os seus opositores terminavam em mais distanciamento. Muitas vezes é relatado, e vimos no Evangelho de Marcos, em que os fariseus saíam dali e conspiravam para tentar matar Jesus. Os saduceus saíam e não foram convencidos. Os herodianos tentavam arrumar alguma cilada para o mestre Jesus. Aqui nós vemos um homem que é encorajado no seu entendimento. Você não está longe do reino de Deus. Por quê? Porque compreendeu o lugar do amor. Você está perto. Você está no caminho. Em outras palavras, Jesus estava convidando aquele homem. Só falta uma coisa. Falta uma coisa. Creia. Creia que eu sou o Messias. Nesse sentido, irmãos, aqui nós vemos como Jesus ele encerra a conversa. O fim do versículo 34 diz que ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus, porque ele saiu vitorioso de todos os debates. A sua autoridade, mesmo questionada, foi confirmada. O seu ensino, colocado em xeque ali pelos saduceus, tentaram ridicularizar a pregação de Jesus. Jesus provou até biblicamente a veracidade daquilo que ele pregava. Jesus foi calando todas as bocas. Nesse sentido, Jesus está aqui se apresentando como Messias verdadeiro. No próximo domingo, irmãos, nós vamos ver como Jesus Cristo, ele é o Senhor. Jesus Cristo, filho de Davi, aquele que é digno de se assentar no trono, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui, falando sobre a própria lei de Deus, nós também somos chamados a lembrar como nosso Senhor Jesus, ele cumpriu a lei. Como ele, sendo Deus eterno, o eterno Filho de Deus, na plenitude dos tempos, veio, nasceu como um homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumpri-la, e cumpriu. Não apenas de maneira cerimonial, não apenas de maneira aparente, mas cumpriu com inteireza de coração. Ele amava o Pai com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele é colocado como aquele que é o exemplo de amor ao próximo. Em Cristo Jesus, nós vemos o cumprimento da lei de Deus. Nesse sentido, nós somos chamados a segui-lo, mas não apenas como um exemplo, não apenas como um padrão, porque se for somente assim, nós vamos falhar. Nós vamos nos decepcionar. Mas ele cumpre a lei como nosso Salvador. Ele cumpre a lei para estabelecer o caminho, para estabelecer a nossa salvação, para cumprindo todas as exigências, para sendo merecedor de todas as recompensas, se fazer maldito no meio e no seu lugar. Se fazer maldito no lugar daqueles que não amam a Deus. No lugar daqueles que não amam ao próximo. Não sei se você percebeu, mas estou falando de mim e de você. Porque nós não amamos a Deus como deveríamos amar. De todo o coração, estou longe. Toda alma, força, entendimento, ai de mim. Eu não amo o próximo como eu deveria amar. Porque nos colocamos
no centro. É difícil se sacrificar. É difícil sair do conforto em nome do outro. Os irmãos, nesse sentido, podemos lembrar que nós não cumprimos a lei de Deus. Precisamos de um Salvador. Mas Ele cumpriu. Ele é amor. E manifestou o amor de Deus de maneira perfeita. E fez isso de maneira especial na cruz do Calvário. Prova Deus o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Por isso, meus irmãos, se tem algo que caracteriza mais a vida cristã, qualquer outra coisa, é o amor. O amor a Deus. O amor ao próximo. Nisso nós conhecemos aqueles que são discípulos de Jesus. Nisso nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. Se tivermos amor uns pelos outros. Ame de maneira inteira. Porque assim nós podemos experimentar essa graça maravilhosa que o próprio Deus compartilha com cada um de nós. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, muito obrigado pela Tua bondade, Senhor, especialmente pelo Teu amor. Compreendemos hoje, Pai, o quanto Teu amor é elevado, um amor que se derrama em nossas vidas, apesar de nós não merecemos, estávamos distantes, mas o Senhor nos amou, a ponto de nos enviar o Teu Filho Jesus para morrer por nós pecadores. Contemplamos o Teu amor, Senhor. Como a Tua palavra nos diz, porque o Senhor nos amou primeiro, hoje nós podemos amar em resposta. E o nosso pedido, Pai, nesse momento é que o Senhor aumente o nosso amor pelo Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, conhece, Pai, como temos vivido os nossos dias, aquilo que se passa na nossa mente, as nossas prioridades. E sabe, Pai, que muitas vezes nós amamos outras coisas no Teu lugar. O nosso amor desordenado e que inverte os valores, inverte as prioridades. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê um verdadeiro arrependimento. Que o Teu Espírito nos leve, Senhor, a compreendermos onde temos errado, para que possamos obedecer a Tua lei, a Tua vontade. Que todo o nosso coração seja pleno no amor ao Senhor. Toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E que esse amor a Ti, Senhor, possa refletir também no nosso amor ao próximo. Que amar ao Senhor, que pertencer ao Senhor, possa, Pai, transformar a maneira como nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, que também são imerecedoras de amor como nós, mas porque são imagem e semelhança do Senhor, nós também podemos amá-las. O Senhor também sabe, Pai, como temos amado o próximo,
com o nosso amor falho, limitado, defeituoso. E eu te peço, Pai, que o Senhor também nos santifique nessa área. Nos leve ao arrependimento, Pai. Possamos amar os irmãos, amar aqueles que o Senhor nos coloca e dispõe em Tua sabedoria ao nosso redor, familiares. Sabemos, Pai, como é difícil amar pessoas difíceis. E nós também muitas vezes somos essas pessoas. Eu te peço que o Senhor nos capacite a amar. Como o apóstolo Paulo nos ensina ensinando aos filipenses, possamos olhar para os outros como superiores em honra a nós mesmos. Buscando o interesse do próximo. Buscando o bem-estar do próximo. Com tanta força como nós buscamos o nosso. Que assim, Pai, vivendo dessa maneira, o Senhor Jesus possa ser glorificado. E que possamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Pessoas que amam porque foram amadas. Pessoas graciosas porque conhecem a graça. Misericordiosas porque fomos alcançados por misericórdia. Essa é a nossa oração, Pai. Assim como esse homem, esse escriba, pôde compreender uma coisa nova sobre a vontade de Deus, assim nós também te pedimos que o Senhor nos ensine cada dia mais. Possamos, acima de tudo, Pai, olhar para Jesus, crer em Jesus, o nosso Salvador. Te louvamos, Pai, e te agradecemos também por este culto. Te agradecemos, Senhor, porque compreendemos que é um privilégio estar na Tua presença, em adoração. E que possamos fazer isso, Senhor, em amor a Ti. Nós amamos o Senhor. Nos ensina a amar mais. Aumenta o nosso amor. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para nossas casas, que o Senhor abençoe a todos, Senhor. Sentimos falta de tantos irmãos hoje, Senhor. Possamos colocar em prática o amor ao próximo. Também demonstrando a preocupação, indo atrás, orando uns pelos outros. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos que não puderam vir hoje. Que esta igreja continue firme, vivendo a vida do Evangelho, para a glória do Teu nome, Senhor. Esse é o nosso pedido, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos guarde, nos proteja, Senhor, do mal, e acima de tudo nos livre do pecado, Senhor, para que possamos viver a Tua vontade em nossas vidas, cumprindo a Tua lei. Que o Senhor seja exaltado e que o Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todo sempre.